Voltamos agora para falar sobre a manifestação clínica do HPV, ou seja, nós vamos adentrar falando sobre os tipos de verrugas, ok? A manifestação clínica das verrugas, elas variam segundo os tipos de HPV e depende da interação entre tipos de vírus e tecidos específicos, ou seja, em relação à localidade, se é pele ou se é mucosa. Verrugas são proliferações benignas da pele causado pelo papiloma vírus. Agora nós vamos fazer uma breve recordação de tudo aquilo que nós já estudamos até chegar aqui, antes de nós adentrarmos e falarmos sobre os tipos de verruga propriamente dito, tá bom? Então vamos lá, vamos recordar. A infecção ocorre nas camadas mais superficiais da pele ou mucosa, ativando o crescimento anormal das células da epiderme. Então, a infecção viral, ela vai acontecer na parte mais superficial da pele ou da mucosa, causando assim o aumento das células da epiderme, tá? Segundo, a transmissão do HPV ocorre por contato direto com pessoas ou objeto infectados. Foi aquilo que nós já falamos, tá? Entre contatos, com pessoas ou com objetos. No caso, nós demos o exemplo sobre verruga plantar, o uso do sapato, do calçado ou da meia, que são os fomites. Pequenas feridas são necessárias para a inoculação do HPV, motivo pelo qual as verrugas são mais comuns em áreas de trauma, tá? Então há necessidade de haver algumas fissuras, algum microtrauma, para que o vírus ele penetre e alcance ali a camada basal para poder se desenvolver. Por isso que as verrugas elas acometem mais áreas onde existem traumas. É possível ocorrer autoinoculação por meio de pequenos ferimentos que servem de porta de entrada para o vírus. Também a transmissão pelo contato sexual e pela via materno-fetal no momento do parto, que é as formas de transmissão, conforme nós vimos, que pode ser por via sexual, pode ser por via fetal, perifetal, e pode ser também por contato cutâneo. Pacientes com baixa imunidade são os mais vulneráveis ao aparecimento de verrugas. Sempre quando tiver um aparecimento de verruga, vai ter algum aspecto de uma baixa imunidade no organismo. É muito comum, por exemplo, você fazer a sua investigação no momento de estar preenchendo a ficha de anamnese e você fazer algumas perguntas ali para o seu cliente, para o seu paciente, como que está o seu estado de saúde. E aí você pergunta para ele assim, qual que foi a última vez que você foi ao médico? E ele está com uma verruga plantar bem grande ali nos seus pés. E aí ele fala assim, tive no médico esse mês e está tudo bem, fez exame de sangue e não deu nada alterado. A minha parte imunológica está bem. Mas não quer dizer que no tempo, ou seja, o período que você foi infectado e que formou aquela lesão, o aparecimento daquela verruga plantar, seja sobre o seu estado atual, tá? Então é muito importante a gente fazer essa abordagem, entender que no período de inoculação, no período que a pessoa foi infectada pelo vírus e o aparecimento daquela lesão, não tem nada a ver com o período atual aonde ele se encontra. Ele pode ser que esteja com a imunidade legal, mas esteja instalado aquela verruga pelo fato de que anteriormente, numa fase anterior, ele poderia estar com a sua imunidade alterada, ok? Então é importante fazer esse levantamento e explicar e orientar isso para o seu cliente, para que ele entenda esse processo que ele vai passar. E assim você tem mais facilidade para tratar essa verruga pelo período que ele está passando, uma nova fase que ele está passando, de ter a sua imunidade estabelecida. O pico de incidência ocorre entre 12 e 16 anos. Quando nós entrarmos sobre a questão de tratamento, nós vamos acelerar esse processo de entendimento desses aspectos, Qual que é a faixa etária, que tipo de público que é mais vulnerável ao aparecimento das verrugas, tá? A gente vai falar sobre isso para frente, mas aqui já adiantando essa parte
esse período de adolescência, pré-adolescência e juventude é um período, pelo fato de ter uma incidência de baixa imunidade, é mais fácil o aparecimento dos tipos de verruga, das lesões provenientes das verrugas. Após o contato, pode demorar semanas a meses para lesões aparecerem, que foi aquilo que eu falei, né? Às vezes a lesão ela apareceu hoje, mas ela foi inoculada há um tempo atrás. Então, essa questão atemporal, por isso até a dificuldade de entender sobre a questão de replicação viral, que foi isso que sempre os cientistas, os pesquisadores tiveram dificuldade para fazer as classificações virais em função desses períodos de infecção e aparecimento de lesão. A maioria dos livros dermatológicos classificam as verrugas cutâneas de acordo com a sua distribuição anatômica e clínica, ou seja, todo o seu aspecto, né? A questão de localidade, a questão do seu aspecto clínico, do seu formato, e aí faz essa diferenciação sobre o aspecto clínico em relação a essa distribuição anatômica e clínica, tá? Então, deste modo, classifica-se em verrugas vulgares. Nós vamos falar agora sobre os tipos de verruga, tá? Então, verrugas vulgares são os tipos mais comuns, sobretudo em crianças. Em geral, as lesões são pápulas irregulares, endurecidas e ásperas, e podem se apresentar como lesões isoladas ou agrupadas em número variável. Encontra-se com frequência em áreas sujeitas a maior trauma, como mãos, dedos, cotovelos, joelhos e ao redor das unhas, e também as verrugas periungueais. Então aqui tem uma foto, né, da verruga vulgar. Aqui tem uma outra foto, também sobre verruga vulgar. Aqui uma outra foto, que é uma verruga periungueal, né, que circunda ali a região da unha, ali no eponíquel, que também pode evoluir para a região do hiponíquel e do leito ungueal, tá bom? Aqui mais uma foto que retrata essa verruga periungueal. Bom, agora nós vamos falar sobre verrugas planas. Também conhecida como juvenis, localiza-se em áreas expostas como face, nuca, dorso das mãos, punhos e joelhos. Geralmente são múltiplas, podendo ser encontradas em pequenos grupos ou apresentam-se em arranjo linear, denominado fenômeno de Koebner. Apresentam-se como pequenas pápulas ou bolinhas acastanhadas ou amareladas de no máximo 5 milímetros, cuja principal característica é apresentar uma superfície plana e lisa. Surgem com maior frequência na face e dorso das mãos de adolescentes, por isso conhecida como verrugas juvenis. E aqui tem algumas imagens, né? Então, aqui está no dorso da mão e aqui no rosto. E aí a gente percebe pela foto que é um adolescente ali, por isso verrugas juvenis como são tratadas. As verrugas filiformes, elas são encontradas geralmente na superfície da pálpebra, no couro cabeludo, no pescoço e lábios, e são lesões em geral isoladas ou únicas ou pouco numerosas, amolecidas, delgadas e em projeções finas e alongadas, e com alta incidência em pessoas com mais idade. Aqui a gente percebe na foto qual que é o aspecto da verruga filiforme, né? Por que verruga filiforme? Porque tem esse aspecto fino, né, e comprido, tá? E aqui na pálpebra a gente percebe aqui a verruga e o seu aspecto. Verrugas anogenitais são infecções sexualmente transmissíveis, conhecida como condiloma acuminado. Apresenta-se como lesões vegetantes, úmidas, isoladas ou agrupadas. Localiza-se tanto em áreas de mucosa como em pele queratinizada. São lesões exofíticas. O que significa lesões exofíticas?
que crescem para fora, tá? Endofíticas crescem para dentro, que é o caso da verruga plantar. Podem coalescer assumindo um aspecto de couve-flor, frequentemente atingem os órgãos genitais e a região anal de ambos os sexos, ou seja, pode acometer a mucosa genital feminina e também masculina, a uretra, vagina, o colo do útero, região perianal ou mucosa oral. Então aqui a foto que demonstra esse aspecto de como que é a verruga anogenital, tá? E aqui tem mais uma foto, né, mostrando essa região anogenital. E agora nós vamos falar sobre verrugas plantares. Geralmente formam-se em pontos de pressão na parte do pé, porém poderá ser encontrada também em áreas que não recebam as pressões. Sobre a sua superfície pode ser vistos pontos enegrecidos e pequenos. Eles representam alças capilares dilatadas dentro das papilas dérmicas, né? Que são os vasos trombosados que nós já estamos acostumados a sempre estar falando na podologia. Das variedades de verrugas plantares, encontra as verrugas mimerciais, que geralmente são únicas e têm um padrão de crescimento endofítico profundo, né? Nós falamos agora há pouco. Endofítico significa que ela cresce para dentro, né? Por isso que ela é profunda. Essas apresentam lesões satélites com grande superfície córnea e podem ser circundadas por um colar córneo. Por serem profundas, causam dor se estiverem localizadas em pontos de pressão. Então, esse é a verruga plantar, né? Como nós já sabemos, e a gente está sempre acostumado aí com essa figura, com esse tipo de verruga. Essa é uma verruga mimerciais, né? E agora a verruga em mosaico, que são lesões numerosas, vegetantes, hiperceratóxicas, com limites poligonais, podendo ocorrer coalescência e desenvolve-se na superfície e são menos dolorosas para a deambulação, são menos dolorosas ao caminhar. A palavra deambular significa caminhar, tá? Então elas doem menos do que a outra que é endofítica, que cresce mais para dentro. Essa daqui ela é mais superficial. Então tá aqui um desenho, né? Uma figura mostrando o aspecto da verruga em mosaico. As verrugas mostram um comportamento biológico peculiar, podendo crescer rapidamente ou permanecer numa fase estática por anos. Sua evolução é inconstante, ou seja, pode acontecer de semanas a várias décadas. Algumas verrugas reincidivam após vários anos de tratamento e inexplicavelmente desaparecem também espontaneamente. O surgimento das verrugas podem depender de deficiência imunológica, fatores hormonais e a exposição ao vírus. E assim encerramos mais esse módulo e eu quero dizer para você que você venha recapitular essas aulas, aquilo que nós já estudamos sobre virologia, sobre imunologia e sobre os tipos virais, as suas manifestações clínicas. Seria muito importante que você fizesse essa recapitulação dessas matérias e que você pudesse ler e estudar aquilo que está disponível lá nas apostilas que nós colocamos como anexo deste módulo. Tá bom? Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo módulo para falar sobre os diversos tipos de tratamento e ali nós vamos aprofundar mais sobre verruga plantar, estudando um pouco sobre as semelhanças e as diferenças que há de verruga plantar com outros tipos de podopatias. Um grande abraço!